5. O que vocês fazem para ajudar as mulheres? Aqui vai um pouquinho de tudo. Então, a mulher veio aqui, ela sofreu violência doméstica, aí a gente faz o boletim de ocorrência, se for o caso, vai prender, se tiver em flagrante, situação flagrancial, prende, pede a medida protetiva para que ela fique em ambiente seguro. Depois disso, a gente encaminha ela para a rede de apoio. O que é a rede de apoio? Essa mulher saiu de casa com a roupa do corpo, a gente vai lá buscar os pertences dela. O marido não está mais lá, se tiver, a gente prende. Precisa de uma medida protetiva para que ele não se aproxime mais dela, a gente pede. Ela precisa ser encaminhada para um abrigo, ela precisa ser encaminhada para um programa de recolocação no mercado, porque às vezes a mulher parou de trabalhar, ficou como dona de casa, cuidando dos filhos e está afastada do mercado de trabalho há muito tempo. Então ela vai precisar de um curso, alguma coisa, para que ela possa voltar ao mercado de trabalho. Aí a gente tem uma rede de apoio, que são as ONGs que trabalham com as mulheres. A gente tem empresas, a Magalu trabalha, a Carrefour trabalha, muitas empresas têm programas, a Avon tem um programa bom também voltado, muitas empresas têm. E aí a gente trabalha com essa rede de apoio para que ela consiga, desde o local para ela ficar, depois da parte criminal. A gente prende, pede medida protetiva, isso é uma obrigação nossa. E aí encaminha ela para a rede de apoio para que ela consiga um lugar para ficar. E se for criança, a gente tira dos pais, se for maus tratos, ou se estiver expondo a risco, e a gente tem que encaminhar para o conselho tutelar para ver essas crianças. 6. Por que vocês ajudam muitas mulheres? Poderia te dizer que é o nosso trabalho, mas nem todo mundo é obrigado a ficar em delegacia de defesa da mulher. E depois que você fica aqui um tempo, você começa a gostar. E aí você é legal você fazer o trabalho e você vê o resultado. Porque eu ficava na delegacia comum, então a gente prendia o ladrão. Tudo bem, tinha um efeito positivo, mas a mulher ela tem um efeito diferente. Você resolve às vezes um problema familiar e mesmo esse autor, o agressor. Às vezes ele precisa, a gente encaminha, vai preso, mas ele é encaminhado para um curso depois, para ser feito junto com a pena, para que ele teve caso, infelizmente, de dependência química, então ele vai fazer um tratamento para que ele possa voltar para a família dele. Ou ele viu o avô bater na avó, o pai bater na mãe, e ele só sabe esse tipo de coisa, então ele vai ser encaminhado para um tratamento. Existem 2 programas voltados para os agressores, para que ele possa voltar a conviver com os filhos. Porque às vezes ele vai separar da mulher, mas os filhos ele vai conviver. A gente tem que aprender a conviver com esses filhos. E aí é gostoso saber que você ajudou alguém. E assim é também bem frustrante quando não dá certo. Muitas vezes não dá certo. 7. Quantas denúncias vocês recebem por dia? Depende muito do período. Então, por exemplo, se é segunda-feira, pós-feriado, aumenta um pouco a demanda. Até o clima influencia. Se é um clima mais quente, que demanda mais eventos, também vai aumentar essa demanda no final de semana. Mas a gente trabalha numa média de 10, 11 boletins de ocorrência por dia, feito aqui, fora o que a gente recebe, que é feito em outras delegacias e vem para cá. Então, por exemplo, você pode ir em qualquer delegacia, só que se for da nossa área, vai ser feito aqui. Registrou o BO na Quinta, que é a Zona Leste, de defesa da mulher, mas é a área daqui, eles encaminham pra gente. Deve dar uma média por dia aí de uns 20, entre eletrônicos e de outras áreas. 8. Qual denúncia? 8. Qual denúncia vocês mais aparecem? O maior número de denúncias de crimes relacionados à violência doméstica que a gente tem é a ameaça e perseguição. E aí, em segundo lugar, a lesão corporal. A perseguição é um crime novo, uma conduta que a lei foi publicada ano passado. Antigamente nós trabalhávamos com uma contravenção penal que era uma pena bem baixinha, e ano passado conseguiram, que ficou conhecido como stalking, né, que é a palavra em inglês, não tinha uma punição no Brasil, mas ano passado veio essa lei e hoje a gente consegue receber. O que é a perseguição? Ficar reiterado. Uma mulher terminou um relacionamento, ele vai lá na casa dela todo dia. Ela mudou de endereço, ele descobre um novo endereço. Liga todos os dias, manda e-mail 200 vezes. Já tive até caso que ele foi preso porque mandou flores. Porque ele descobriu o endereço dela, ela já tinha mudado de casa quando não descobriu o endereço, então a conduta não foi mandar flores, foi descobrir o endereço que não era para ele saber. Isso caracteriza a perseguição. É uma perturbação também na vida da mulher.
E a ameaça é a ameaça de bater, de matar, de expor. Então, a gente são os dois que tem mais, e ofensas verbais. Trabalho no linguajar não é muito legal ficar ofendendo as pessoas. 9. Vocês prendem mulheres também ou só defendem elas? Mulheres também. A primeira prisão que eu tive aqui na delegacia de defesa da mulher foi uma mulher, porque foi a mãe que espancou o filho. Não era uma palmada nem nada. A criança estava completamente lesionada e chegou aqui dizendo que na casa dele tinha drogas, enfim, e aí a gente foi até lá e a mãe foi presa e perdeu a guarda dos 3 filhos. E também, se for o caso de homossexuais, mulheres, também vai ser presa porque aplica a lei de violência doméstica. Além disso, para a filha que bate na mãe, mãe que bate na filha dos filhos de maneira exagerada, também aplica a lei. Então, são várias hipóteses que a gente pode prender mulheres também. Vocês também atendem mulheres trans? Já respondi, né? E ontem publicou uma lei, um julgado, na verdade, do STJ, um entendimento que o Superior Tribunal de Justiça teve aplicando a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, foi feita para o público feminino, aplicou para mulheres trans. Porque mulheres trans, como o nome diz, são mulheres, tratadas como mulheres. É diferente de homossexuais, que tem um gênero, aí já é uma questão relacionada à sexualidade, mas mulheres trans têm todo o tratamento de mulheres. Qual foi o pior caso que você já atendeu? Os casos de estupro envolvendo crianças muito pequenas. Eu tive 2 casos e tive um caso de feminicídio que o autor matou a mulher e o filho. 2. Você já enfrentou alguma situação difícil? Eu já tive um tiroteio, não aqui nessa delegacia, e aqui nessa delegacia as pessoas gostam de ameaçar aqui, né? Vira e mexe, vira uma ameaça. Quando a gente é ameaçado na polícia, que vem pelo nosso sistema de inteligência, a gente fica em escolta. Então, aí durante um período até que se esclareça a ameaça, você fica com uma escolta da própria Polícia Civil. 13. Vocês têm alguma parceria com outras instituições que ajudam as mulheres? Sim, a rede de apoio que eu te falei. Então, a gente tem a ONG, a Thaís, que está aí, que é assistente social, ela é da ONG Bem Querer Mulher. Fora isso, a gente tem várias ONGs que trabalham com violência doméstica, que dão suporte para a gente na questão da saúde, de recolocação de trabalho, de abrigamento, de receber os filhos, de orientação na saúde, já abarca psicológica, às vezes a mulher precisa de um apoio psicológico, então tem todo o que a gente chama de rede de apoio, tanto o judiciário quanto a polícia e a parte de saúde pública trabalham dentro do sistema de rede, que são todas essas instituições juntas. No caso de uma mulher que faz denúncia e retira várias vezes, o que é feito nessa situação? A violência doméstica, ela trabalha com um conceito que é a grande diferença de uma delegacia especializada em defesa da mulher para uma delegacia comum. O que acontece na violência doméstica? A gente tem o que chama de ciclo de violência doméstica. Por que é tão difícil? Então, nós temos um casal, ninguém casa para separar, para apanhar, ninguém fica com o marido porque gosta de apanhar, não existe isso. Então, assim, o casamento vai bem, começa a ter a fase de tensionamento, começa a ter as discussões, as brigas ou questões relacionadas a problemas psiquiátricos ou envolvendo dependência química. E aí começa a ter a tensão. Já começa o clima a ficar estranho. Quando tem a explosão, que aí é a agressão ou ofensa verbal, ou bate na parede, ou quebra, é muito comum, vou bater na parede para não bater em você, ou quebra um objeto dizendo que está fazendo aquilo para não bater na mulher, que é a violência psicológica. Passado isso, ele pede desculpas, ele promete que vai ficar tudo bem, que vai ser diferente, que não vai mais acontecer. E a mulher tem filhos, tem dependência econômica, tem dependência emocional. A econômica nem é o grande fator, porque eu atendo bairros aqui de mulheres que têm uma condição de vida bem, são elas que são a provedora da casa. Mas é a dependência emocional, o constrangimento social de uma separação.
Tudo isso leva a que a mulher desculpe e volta. Aí a gente volta para o ciclo de violência doméstica, que fica acontecendo reiteradas vezes. Demora, às vezes eu tenho vítimas aqui que tem 3 inquéritos contra o mesmo autor, tem 4 inquéritos. Aqui a gente é preparado para aceitar que a mulher vai ter o tempo dela para sair daquele ciclo de violência doméstica. É diferente das delegacias comuns exatamente por isso, porque entender o ciclo de violência doméstica é um pouco frustrante. Você vai lá, você prende hoje, eu já prendi e a mulher saiu me xingando, porque eu prendi o amor da vida dela, e ela era vítima. E aí quando ele sai, ou ela vai lá e paga a fiança para ele voltar para casa. Por quê? Porque ela está dentro do ciclo de violência doméstica. Ela precisa de um apoio psicológico, às vezes financeiro, às vezes é um suporte, ela não tem uma rede de apoio, porque tem a rede nossa, e cada mulher tem sua rede de apoio. O que é a rede de apoio da mulher? São os familiares, os amigos, o trabalho, tudo que ela pode contar para fortalecer, para ela sair daquela situação de violência doméstica. Então, enquanto ela estiver nesse ciclo, ela não vai conseguir sair. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Porque a gente pode prender hoje e amanhã ela vai lá pagar a fiança para que ele seja solto, porque é o marido dela, é o pai dos filhos dela, e ele prometeu que vai ficar tudo bem. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Vocês atendem as mulheres de todas as idades? De todas as idades. Tudo relacionado à Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que é a lei que trata de violência doméstica, que recebeu esse nome por causa da Maria da Penha. Não sei se foi falado para vocês quem é ela. Ela foi uma mulher que sofreu por 23 anos de violência doméstica na década de 80, quando não tinha uma legislação adequada. Naquela época, nós tínhamos ali o Estatuto da Mulher Casada. A mulher, ela não se autodeterminava como hoje em dia. Então, ela tinha que pedir autorização do marido para algumas coisas, para abrir empresa, enfim. E ela sofreu violência doméstica nessa época, e nessa época também tinha uma coisa na lei civil que falava em abandono de lar. Então, a pessoa que saía da casa sem nenhuma explicação era condenada como abandono de lar e perdia alguns direitos, perdia a guarda dos filhos, perdia tudo. Então, ela simplesmente não podia sair porque ela corria risco de perder algumas coisas. A Maria da Penha sofreu violência doméstica por 23 anos. Em 83, ela teve 2 tentativas de homicídio pelo marido dela. Ele atirou nela, deixou ela paraplégica. Depois ele fez uma eletrocução, ele colocou um filtro elétrico que causou choque nela. E foi eletrocução e mais, acho que afogamento. Mais uma tentativa de homicídio, ela já estava na cadeira de rodas. Ela conseguiu uma autorização judicial, porque ela não podia sair de casa, senão era abandono de lar. Ela conseguiu uma autorização judicial para sair de casa, e aí ela foi para a justiça para tentar condenar esse que era, se eu não me engano, o ex-marido dela, o Heredia. Ele é, acho que venezuelano, uma coisa assim. E ela foi tentar a condenação dele. Nós não tínhamos leis específicas para isso. Existia na cultura brasileira, infelizmente ainda temos que trabalhar muito com isso, uma tolerância em relação à violência doméstica. Então, aquele velho ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje em dia nós temos uma campanha do mete a colher, né? Vai lá, ajuda, faz alguma coisa. O Brasil foi condenado na Organização dos Estados Americanos, na OEA, por não ter lei para proteger a mulher, porque quando o Brasil assinou o Estatuto da Dignidade da Pessoa Humana com a ONU, ele se comprometeu a garantir todos os direitos, inclusive das mulheres. Ele tinha que garantir a dignidade de todo mundo. Quando o Brasil não tem lei para proteger as mulheres, o Brasil foi condenado internacionalmente por não ter lei para proteger as mulheres. Ele foi obrigado a criar uma lei para proteger as mulheres. Essa lei, esse fato da Maria da Penha foi em 83. O Heredia só foi condenado em 2002 e ficou só 2 anos preso. Teve uma série de sucessões de erros no julgamento dele. E ele foi preso ali já perto de prescrever o crime dele. Quase não ia ter punição. Mas aí conseguiram, mas ele ficou só 2 anos preso. O Brasil foi condenado. Teve uma convenção internacional e foi obrigado a criar uma lei. Entre projeto de lei, aprovação na Câmara, a questão de aprovação de leis é complexo, tem que ir primeiro vai para a Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, depois volta, depois o presidente sanciona. Entre tudo isso, para ser publicada, a lei foi publicada em 2006. Então a lei é bem recente. Apesar de vocês todos terem nascido depois, né? Mas a lei é recente.
2006, para se tratar de uma lei tão importante. E aí essa lei ela trouxe ferramentas para proteger a mulher. Qual foi a maior ferramenta que a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que é feita para proteger no caso de violência doméstica, trouxe? Ela afastou uma outra lei. Ela afastou a lei de crimes de menor potencial ofensivo, a 9.099. O que essa lei de crimes de menor potencial fazia? Ela condenava o autor de lesão leve a pagar uma cesta básica. Então, na época, se popularizou o que esse marido agressor dizia. Vale a pena eu te agredir e pagar uma cesta básica, porque ele sabia que era isso que ia acontecer com ele. Depois começaram a aumentar, 2 cestas básicas vale a pena. Quando a lei de violência doméstica, a Lei Maria da Penha, entrou, ela falou não pode aplicar a Lei 9.099. Então, não podia mais condenar ele a pagar a cesta básica, ele ia ser preso. Mesmo o crime tendo uma pena pequena. Então, hoje em dia, se 2 professores brigarem, se lesionarem, for lesão leve, faz o que a gente chama de termo circunstanciado, que é um procedimento simplificado, e vai para uma pena alternativa, que é prestação de serviço à comunidade, pagar uma cesta básica. Se for marido e mulher, ainda que seja lesão leve, não pode ter essa pena alternativa. A lei proíbe que tenha essa pena alternativa, ele vai ser preso. Não pode ter isso. Então acabou a história de pagar uma cesta básica e poder bater na mulher. E começou a poder prender em flagrante no caso de ameaça. Entre 2 pessoas que não têm vínculo de parentesco nenhum ou de relacionamento, é algo que é termo circunstanciado, é um procedimento simplificado, não cabe a prisão em flagrante. Se tiver vínculo de parentesco ou de relacionamento, ele é preso em flagrante simplesmente pela ameaça. E também afastou a hipótese, se a autoridade policial entender que não é o caso de fiança, se entender que é o caso de uma prisão preventiva, então não fixa a fiança, ele vai para a audiência com o juiz e o juiz pode converter já em prisão preventiva. Então ele vai ficar preso efetivamente. Então a lei ela trouxe esse grande diferencial. E aí no início ela trouxe só as medidas protetivas, que é a proibição de se aproximar, de manter contato, de ligar, de procurar, de estar no mesmo local. Tem N possibilidades para medida protetiva agora. Até proibição de mencionar o nome, tiveram casos famosos. Proibição de falar o nome para as pessoas que são famosas, tem um perfil social, um perfil de rede social com muitas pessoas. Proibição de falar o nome da pessoa, proibição de comentar o caso, proibição de divulgar fotos pessoais íntimas das pessoas. Essas medidas protetivas vieram ali junto com a lei, em 2006. Só que o pessoal começou a descumprir, aí não tinha pena para isso. Em 2018 criaram um crime específico para o descumprimento da medida protetiva. E hoje é um grande número de flagrantes nosso, é o descumprimento da medida protetiva. Não pode ligar. Ligou, vai preso. E aí a vítima já não é mais a mulher. A vítima é a justiça. Se o juiz falou que você não pode ligar e você descumpriu, você está desobedecendo o juiz. Então a vítima é a administração da justiça e vai preso. E não tem fiança, vai preso preventivamente mesmo. Uma mulher foi agredida em outro estado. Ela pode fazer a denúncia aqui? Pode. O que acontece é que o inquérito, a gente vai fazer o BO e vai pedir a protetiva, se for o caso. Mas o inquérito, a investigação, a apuração toda vai ser feita lá no estado dela. Então eu registro o BO e peço a protetiva. E aí depois eu pego todo esse material e encaminho para o estado onde os fatos ocorreram. Aí vai ser apurado lá no local dos fatos. Que tipo de atividade vocês podem fazer na nossa escola? Eu estou com um projeto interessante para escolas porque desde que voltou a aula presencial eu sinto que está tendo muita agressão entre os adolescentes. Eu registrei aqui em um mês, no mês de março, que foi um mês longo, né? Durou um ano praticamente, março. Mas no mês de março a gente registrou 4 ocorrências envolvendo agressões entre adolescentes e ofensas e ameaças entre adolescentes. Não sei se foi a pandemia que tirou um pouco da socialização entre vocês, né? Dessa capacidade de se relacionar entre pessoas, ou estresse e ansiedade do período que ficaram afastados. Mas como eu cuido de adolescentes e crianças também, não só relacionados à violência doméstica, mas de todas, inclusive essas ocorrências envolvendo agressões, ameaças entre adolescentes. Inclusive uma adolescente tem um vídeo, os outros alunos estavam filmando e ela
teve sangramento, caiu, bateu a cabeça e todo mundo no entorno estava rindo. Aquilo virou uma situação bem estranha. A ideia, ainda estou para conversar com a delegacia de ensino, para fazer palestras para que isso não ocorra. E ofensas, né? Então vocês hoje são uma geração de rede social, de internet, de tudo isso. E é entender que a rede social ela não é uma terra sem lei. Tudo que você escreve lá tem como chegar, tem consequências. Então, você não pode sair ofendendo, xingando porque você está atrás do teclado ou porque você está atrás do celular e você acha que você não vai ser responsabilizado por isso. E adolescentes acima de 12 anos, eles já respondem pelos atos, ainda que de uma forma, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas respondem e podem chegar a ser encaminhados para a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, que popularizou como FEBEM, mas é a Fundação Casa. Então é trabalhar a ideia do convívio pacífico, né? De não ter ofensas, de não ter ameaças, de não ter lesões, para que evite essas 4 ocorrências que chegou aqui, os 4 diretores de escola vão vir aqui, para que os autores, que são adolescentes infratores, que a gente chama, né? Não são réus nem indiciados, porque são menores, mas são adolescentes infratores que vão ser encaminhados para a vara da infância e da juventude e vão ter uma punição por isso. E dependendo da situação, o caso mais grave é dessa moça que bateu a cabeça e teve sangramento, que foi uma lesão grave, a punição pode ser até 3 meses de internação na Fundação Casa. Então, tem que pensar que há consequências. Não é normal você ofender o outro, não é normal você saber que a outra pessoa não está bem e instigar que ela se automutile, instigar que ela cometa algo contra ela mesma. Então, assim, vocês têm que ter consciência disso. Se a pessoa não está bem, por mais que você não se dê bem com ela, pelo menos diz para o professor, fulano não está bem. Não ficar fazendo conversa ou divulgando. Tem muito caso, infelizmente, de divulgação de fotos de meninas, meninos por WhatsApp, montagem. Às vezes a foto não é nem verdadeira, fizeram uma montagem. Eu trabalhei num caso que uma escola fez uma montagem, e aí no caso eram meninas, as tops não sei o que lá, e as outras não sei o que lá, e ofendendo, usando palavras pejorativas ali para as meninas que já não estavam naquele stop. Então tudo isso tem uma consequência criminal. Não é uma terra sem lei, você não pode fazer isso. Divulgar, se você recebeu alguma coisa que não deveria, uma foto de uma colega que está numa posição, ou uma montagem, não passe para ninguém, porque você vai responder por passar. Já foi errado que a gente mandou, mas tudo bem, mandou. Recebeu, apaga, comunica um professor, o diretor da escola, alguém responsável, seus pais, e não passa mais para ninguém, porque se você passar, você vai responder. Então eu estou com um caso aqui que fizeram uma montagem da moça, mas nesse caso ela é maior, mas todos os colegas de trabalho dela que fizeram comentários ou que passaram para outras pessoas também vão ser chamados no inquérito, porque também cometeram um crime. Então, tudo bem, você recebeu, você não fez a montagem, você não participou, você nem conhece, ela é uma colega da escola que você não conhece, mas você recebeu e passou para outra pessoa ou para um grupo, você já cometeu, no caso de adolescentes, um ato infracional. Não é crime, é ato infracional, mas vai ser responsável por isso. Então, é entender que tudo que a gente faz, ainda que seja na rede social, ainda que seja um perfil falso, acha que é um perfil falso. Estou com outro caso aqui de escola também, e a gente foi notificando e conseguiu chegar no pai, e aí pelo pai a gente descobriu que era colega de escola da vítima, e aí viu que ele tinha 2 filhas, a gente tem como descobrir, adolescentes da mesma idade, chegamos à autoria daquele, era uma publicação falsa, com palavras de baixo calão, assim, no último nível, para ofender aquela vítima. Então isso tudo não pode, vai ter consequências. A questão de importunação sexual, vocês já estão, a média de idade aqui é quanto? 13 anos. Então vocês já estão na idade de serem responsabilizados. Só esses 2 vínculos aqui que tem 14. Então vocês já estão na idade que vai ser responsabilizado. Então não é normal nem brincadeira que até na minha região, estudei, vou denunciar a minha idade aqui, mas enfim. Eu usava aquelas saias preguiadas de escola católica. O menininho resolveu levantar minha saia. Se fosse hoje, seria importunação sexual. Naquela época eu me defendi de outro jeito, eu também não vou falar. Não é um bom exemplo do que falo. Mas assim, hoje vocês têm que ter essa cautela. Passou a mão na coleguinha. Não é
não é brincadeira, tem uma lei para isso, a lei é de 2017, foi de um caso que aconteceu um ano que gerou essa lei, e hoje não pode fazer comentários sexuais para colega, não pode ficar perturbando a colega, não pode passar a mão no corpo da colega sem que ela permita, ou o colega, né? Também vale para homem. Então não pode divulgar imagens, não pode... A rede social parece que ela trouxe uma liberdade muito grande, coisas que não teriam coragem de falar se fosse olhando no olho do outro, mas por trás do telefone fala. Então pensem bem, se vai ofender o outro, se vai atingir o outro, se isso é normal, porque vocês podem responder por um ato infracional, que é o equivalente a um crime, e vai ter um problema aí, vai ter que ir lá na vara da infância e da juventude, vai gerar sequelas para a vida de vocês, sendo que não é necessário. É muito comum na idade que vocês estão agora começar a ter os problemas relacionados a importunações sexuais. É a idade. Bem na minha época, né? 14 anos já era a idade que iniciava namoro ali. Então, assim, cuidado com o que vocês vão fazer. Né? Os pais de vocês que vão determinar qual tipo de conversa que eles vão ter com vocês sobre isso. Mas, fato é que, para a lei, vocês têm que ter uma cautela muito grande sobre o que vocês vão divulgar, acontece muito em rede social, por isso que eu estou batendo nessa tecla, e sobre o que a pessoa vai permitir. Então, não é para sair pegando nas pessoas sem a permissão dela, né? Então, tem um espaço muito grande que toque para caracterizar até um crime de importunação sexual. Mas, tá bom? Deveria ter feito mais. Tô gostando. Mas teve alguma coisa que eu falei que você não entendeu? Eu entendi tudo. E vocês? Tudo entendi. Vocês querem fazer uma pergunta? Que às vezes eu falo muito técnico porque meu mundo é mais técnico e às vezes não está sendo tão claro assim, né? Apesar, deixa eu fazer, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de falar. Apesar de ser uma delegacia da mulher, se algum homem sofre violência, ele pode ser atendido aqui ou ele vai na delegacia normal? Então, homem tem alguns fatores. Se for criança e adolescente, aqui. Então, é adulto, mas foi vítima de crime sexual, que eu tenho bastante. Quando era criança, é aqui. Homossexuais, aqui. Né? Então, apesar de serem homens, a gente atende aqui porque nós somos mais preparados para esse tipo de vulnerabilidade que o público requer. Agora, homem, heterossexual, já tive vários que vieram aqui porque a mulher bateu neles. Ele falou, eu fui vítima de violência doméstica, minha mulher fez um BO aqui, eu também quero fazer aqui. Não é aqui. É na delegacia comum. Tá? Porque aqui a gente trabalha com o público mais vulnerável. Esse homem pode ser vulnerável? Pode ser vulnerável. E eu já tive casos que, olhando ali, você sabia que ele era até mais fraco do que a mulher. Mas é que a gente trabalha com a média, né? Com o público, com a estatística. Então, a média, a estatística é que a mulher ela é hipossuficiente, vulnerável, e o homem é uma relação mais forte. Então, ele é atendido nas delegacias normais. Certo. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Tudo? Entenderam? E assim, na escola, você já falou isso, mas na escola, por exemplo, quando uma menina é atacada por comida ou leva uma cadeirada, também cabe vir fazer a denúncia aqui? Sim. Adolescente, sim. Então, por exemplo, jogou comida na colega. Você acha que é uma brincadeira? É um crime chamado injúria real. É a mesma coisa que jogar um copo com água. Não é só uma ofensa. É uma ofensa mais um ato material. Né? Então, cuspir na pessoa já é um crime que ele é qualificado. Só a ofensa é injúria. E com algo material, que é o cuspir, a água, a comida, é o que a gente chama de injúria real, que tem uma pena maior. É a mesma coisa do que a menina ser assediada ou o homem ser assediado na escola? Depende do que você fala com assediado. É sexualmente? Exato. Aí é uma importunação sexual. É um crime com uma pena maior ainda e muito mais grave do que a injúria. Porque a injúria depende da vítima querer. Ela tem que vir aqui, registrar o BO e dizer assim, eu quero que seja feita alguma coisa. No caso da importunação sexual, mesmo que ela não queira, só de eu saber, a vítima não fez nada. Um aluno foi importunado e não fez nada. Outro aluno viu, comunicou à diretora comunicou o conselho tutelar trouxe para cá. Automaticamente é instaurado o inquérito, independente da vítima querer ou não.
não depende dela. É o que a gente chama de ação pública e privada. Então, o privado, a vítima tem que dizer, olha, eu quero ir para frente. O público, eu tenho que agir independente da vítima. Então, todos os crimes sexuais são públicos e a gente age independente, muitas vezes independente da vítima querer ou não. Então, assim, não é normal ninguém tocar o corpo de vocês sem que vocês queiram. Pra nada. Então, assim, se tem alguém que fez isso, procurem alguém que vocês confiem e contem o que aconteceu. Ah, é o pai, a mãe, é um professor, como é que chama? Diretor pedagógico que as escolas têm bastante. Coordenador pedagógico. Procure o coordenador pedagógico. Alguém que vocês confiem e contem o que aconteceu. Nem que toque no corpo de vocês, nem que peça para que vocês toquem no corpo dessas pessoas. Nem que exponha vocês em nenhuma situação de constrangimento. Então, nós temos crimes desde, por exemplo, se alguém colocar um conteúdo que é para adulto, que tenha cenas para adulto, para que vocês assistam, é um crime. Não é permitido isso. Então, se vocês procurem uma pessoa de confiança de vocês e narrem se algo desse tipo acontecer com vocês ou se vocês souberem que algum colega, primos, irmãos passou por esse tipo de situação. Mais alguma pergunta? Não? Não? Isso, né, gente? Obrigado.